Vojvoda recusou o Vasco. E agora? Eu vou trazer aqui dois nomes de técnicos que são ideais para assumir esse projeto do Vasco, na minha opinião. Vou trazer essa sugestão para vocês e óbvio que vocês, se tiverem alguma sugestão, botem aqui nos comentários. A gente vai falar de Eduardo Cudê e Ricardo Soares, um argentino, o outro português. E vocês vão saber e vão entender o porquê dessa sugestão do nosso comentário Léo Vascaíno a partir de agora. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado, para você que é membro do canal também, muito obrigado pela moral, vocês nos dão aí o prazer de nos ajudar todos os dias aí, todos os meses também, muito obrigado. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Olha, Vojvoda recusou o Vasco, agora há pouco também soubemos que ele recusou aí as outras propostas que tinha, deve continuar no Fortaleza. É mundo arrasado, acabou tudo, acabaram as expectativas do Vasco? Não, é só a gente dar uma pesquisada no mercado e a gente vai ver que tem sim nomes, inclusive nomes que estão livres no mercado, que fariam algo próximo ao trabalho que o Vojvoda faz, trabalhos de alto nível, times bem organizados taticamente, que eu acho que é isso que o Vasco está procurando, times que tenham a capacidade de fazer uma pressão alta, ao mesmo tempo aí um time que seja, se adapte ao estilo dos adversários que joguem, e por isso eu trouxe dois nomes aqui que para mim podem encaixar bastante nesse projeto de Vasco da Gama. Primeiro nome, um nome que eu acho que todo mundo também vai dizer, é Eduardo Cudê. Eduardo Cudê gosta de jogar no 4-1-3-2, mas ele não segue somente isso aí. Ele gosta aí de alternar também, alargar um pouco mais o campo, fazer com que seu time tenha boas trocas de passe para que chegue com qualidade ao ataque. Pode alternar também para um 4-3-3. É um técnico que quando esteve no Brasil também fez um trabalho em que alternava de uma pressão muito alta, uma pressão que buscava abafar o adversário, mas ao mesmo tempo ele recuava um pouquinho o seu time, baixava as linhas, esperava o time adversário vir para poder sair em um contra-ataque. Alternou bastante estilos quando jogou no Vasco. E para mim é isso que o Vasco está procurando, um técnico equilibrado, um técnico que não só tem uma maneira de jogar e um cara que variou também para um 4-3-3 por um momento, por um 4-2-3-1 em certo momento também, que gosta de um atacante mais preso ali na frente, um cara que faça gols. Ele conseguiu evoluir o Thiago Galhardo como um centroavante na equipe do Internacional. Para mim faz um baita trabalho. Aí muita gente vai dizer, mas ele largou o Inter. Ele largou o Inter porque não teve aquilo que foi prometido a ele e que em momento algum alguém chegou para conversar a ele e falar, olha, Cudê, a gente não vai poder fazer isso e aquilo. Ele achou que a relação estava um pouco abalada, foi para o Celta, onde teve uma melhor proposta, por isso ele não quis continuar no Internacional, mas vinha fazendo um bom trabalho. Inclusive, naquele ano, o Internacional aí era uma das sensações no campeonato. Para mim, é um nome que se encaixa bem nesse estilo que o Vasco quer botar, de um time equilibrado, um time que saiba se adaptar às situações de jogo, um time que possa fazer uma pressão alta, mas ao mesmo tempo, se não puder, baixa um pouquinho mais as linhas, espere o adversário, que é o que o Vasco tem dito aí com as especulações que vem aparecendo, né? A gente vê jogadores com essa característica, mas enfim, era um nome que eu estaria procurando neste momento. Outro nome, e aí a galera do canal vai saber que eu gosto muito dele, eu venho falando dele do Vasco, que o Vasco poderia fazer essa contratação há muito tempo, é o Ricardo Soares, técnico que revolucionou no Gil Vicente, né? Uma das melhores campanhas da história do futebol português do Gil Vicente é do Ricardo Soares. Foi para o Al-Ahly, mas pegou um trabalho que era do Mosimane, né? Mosimane é uma lenda lá no Egito, né? Perdeu 2 jogos, foi demitido. Voltou aí o Mosimane, que é o cara que fez história lá pelo Al-Ahly, inclusive conseguiu vencer o Palmeiras numa disputa de 3º lugar no Mundial. E ele foi preterido. Teve recentemente uma proposta de volta para o Gil Vicente, não aceitou. É um cara que gosta de trabalhar principalmente a organização dentro de campo. Seu time gosta de jogar no 4-2-3-1. É um time equilibrado, é um time que sabe o que fazer no ataque, um time que tem muita movimentação, um time que se precisar dar uma bola em profundidade ele vai jogar, um time que se precisar fazer uma saída apoiada vai fazer, uma saída de 3 vai fazer. É um time também que às vezes alterna para um 4-4-2 baixando um pouquinho a linha, um 4-3-3.
É um técnico que não fica preso somente a uma ideia. Se precisar fazer uma pressão mais alta, uma pressão pós-perda, seu time sabe fazer, mas também ele sabe alternar o momento, em baixar um pouquinho mais as linhas, fazer uma pressão média. Tem essa característica. Seu time, principalmente o Gil Vicente, ficou caracterizado pela organização tática. Um time que taticamente era bem organizadinho, sem tanto investimento, mas que os jogadores sabiam o que fazer dentro de campo. É um técnico que por diversos momentos foi especulado em times como Sporting, como Braga, mas resolveu continuar no Gil Vicente. Só saiu quando teve essa proposta do Al-Ahly, que era uma proposta muito boa financeiramente, e ele resolveu ir. É um técnico que já deixou claro que se tiver uma boa proposta do futebol brasileiro ele viria. É um cara que tem boas ideias, é um cara que é também disciplinador, um cara que sabe trabalhar bem com o grupo, sabe trabalhar bem com jovens, sabe evoluir jogadores. Para mim, Ricardo Soares é um dos nomes que eu chegaria e falava assim, se eu sou Brax, eu vou procurar. É um cara que eu buscaria com certeza. Ricardo Soares, ex-técnico da equipe do Gil Vicente, e para mim hoje ele é um dos caras que está no mercado aí livre, que não deveria estar, né? Até pela sua qualidade. Enfim, a gente termina essa questão de sugestão. E só que eu gostaria de deixar um recado aos vascaínos. Tem muita gente que ficou triste, que já está questionando Paulo Brax, está questionando a 77, está questionando isso e aquilo. Mas eu digo uma coisa, gente. O Vojvoda é um baita técnico. O Vojvoda é um cara que se notabilizou pelo que fez no Fortaleza, tanto ano passado, tanto no segundo turno desse ano. Mas eu digo uma coisa, a vida sim após o Vojvoda. Não é porque eu não conheço, não é porque você que está assistindo não conhece, que não existem outras opções. O Vasco não acabou porque o Vojvoda não aceitou. O projeto Vasco SAF não acabou porque o Vojvoda não aceitou. É uma coisa de mercado, ele resolveu continuar no Fortaleza, deve continuar no Fortaleza, ele acha que está na zona de conforto dele, que ele pode render mais. Parabéns, desejo todo o sucesso do mundo. Não é porque ele recusou o Vasco que eu vou dizer que é um técnico ruim, não é um bom técnico, mas a gente tem que seguir a vida. E eu achei muito certo, quando o Vasco percebeu que a situação estava se indo para um lugar que não ia, o Vasco abriu entrevistas com outros técnicos, inclusive o Mourinho, eu soube agora há pouco, que é um técnico que foi conversar com o Vasco também, além do Antônio Oliveira. Mas eu fico feliz porque eu sei de o seguinte, a gente não vai ter mais aventuras, né? Aventureiros, Ricardo Sapinto, Lisca, Marcelo Cabo, entre outros aqui no Vasco. A gente hoje tem condição de fazer entrevista, de procurar um técnico que a gente quer, não um técnico que o mercado nos impõe. E isso para mim é o que fica mais claro no Vasco SAF. Tem gente que vai aceitar, tem gente que vai dizer que não, tem gente que vai falar isso e aquilo. Mas enfim, eu quero no final do ano estar comemorando até quem seja aí uma classificação para a Copa Libertadores, que eu acho que é o grande sonho de todo mundo, é o sonho que deve ser do Vasco, é o sonho que deve ser da SAF e aquilo que a gente deve procurar no Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. É isso, tamo junto, muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, até a próxima e valeu, tamo junto!